Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai finalizar essa reflexão sobre esses 4 símbolos bolsonaristas, né, que são Deus, pátria, família e liberdade. A gente falou no vídeo passado sobre Deus e pátria e hoje vamos falar sobre os outros dois que faltam, família e liberdade, né? E a gente, no vídeo passado, já deixou bem claro aqui quais são os problemas, né, de onde derivam os problemas ligados à forma como o bolsonarismo trata essas expressões, esses parâmetros, né? O problema está justamente na perspectiva conservadora, excessivamente conservadora do Bolsonaro e do bolsonarismo, tá? Então a gente vai ver hoje como que isso se configura nesses dois outros elementos aqui, que é o elemento da família e o elemento da liberdade. Então vamos começar. No caso da família, né, vamos falar primeiro da família. No caso da família, é bem simples de perceber aonde que está o atraso do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Essa visão conservadora, tradicionalista, excessivamente tradicionalista, acaba olhando para o mundo e entendendo que a única família, a única estrutura familiar que realmente serve nessa perspectiva é a estrutura papai, mamãe, filhinho, né? Papai, mamãe, filho, né? Então, quer dizer, e aí você faz a pergunta, né? As respostas são as mais bizarras possíveis, não, porque, né? Lembro aqui aquela frase do Levi Fidelix, né? Aquele personagem, né? Aquela figura que foi candidato a presidente e discutindo com a Luciana Genro, né? E ele manda aquela, né? Não, órgão excretor não reproduz, porque, né, o parâmetro que eles seguem é o parâmetro da reprodução. Então, para reproduzir tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, né? Ou seja, um homem, uma mulher, né? E aí os dois reproduzem e tem um filho. Então aí é família, né? Qualquer coisa que saia disso não é família. E o interessante é que na época eu lembro que rolou um meme assim na internet que foi muito engraçado, né? Porque alguém perguntando para o Levi Fidelix, vem cá, então quer dizer que só pode ser papai e mamãe, só pode ser reprodução, né? Sexo é só na reprodução. E aí ele, claro, é isso mesmo. Então você tem quantos filhos? Tem 2. Então você só fez sexo 2 vezes na vida, né? E aí ele começa a suar, né? Tipo, né? Como quem diz, né? Então, por quê? Porque, né, isso não se sustenta em nível nenhum, né? Para além da brincadeira, existe uma análise que a gente pode fazer sobre o conceito de família, né? Que isso já está, não é novidade nenhuma isso que eu estou falando aqui, mas a gente tem no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que ainda não compreendeu isso. E, ainda que não seja novidade, vou tentar fazer uma reflexão aqui rápida, né? Desenhar o conceito aqui para vocês, para poder tentar ajudar não só quem ainda acredita nessa ideia de família tradicional como a única coisa que presta, né? Mas também quem já entendeu que não é só assim, mas que ainda não tem, de repente, o subsídio conceitual, né? Ou, enfim, um exemplo bacana para poder usar, porque isso é para usar nos argumentos mesmo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o dicionário para poder, né, vamos fazer a coisa da maneira correta. Vamos pegar o sentido comum da palavra para depois começar a tentar, né, aprofundar. Está aqui o dicionário, Caldas Aulete, né, vamos ver no dicionário o que significa a palavra família, tá? Então, tem basicamente aqui, né, grupo de pessoas que tem parentesco entre si. Então, especialmente pai, mãe e filhos, né? Ele especifica, mas a ideia de parentesco, ela já amplia, não é só pai e mãe e filho, né? Você tem os avós, você tem os tios, tem os primos, etc, né? E aí, pessoas originárias dos mesmos ascendentes, né? E aí depois, uma das classificações científicas dos organismos, constituída por vários gêneros, que possuem muitas características comuns. E aí a gente vai falar disso, porque a biologia, né, ela é um elemento interessante para a gente pensar aqui. E aí, enfim, grupo de pessoas que por algum critério possuem características comuns, esse significado aqui já amplia bastante, né, porque dependendo do critério, né, todos são seres humanos, então é tudo a mesma família, a família dos humanos, né? E conjunto de vocábulos que tem a mesma origem, aqui já é mais na linguagem, né, a questão da linguagem.
A questão, existe uma das formas interessantes de perceber onde está esse problema, né? É você entendendo que existe a palavra família e existe a palavra familiar, né? E aí a gente vê aqui, né? No sentido da palavra, a palavra familiar já ajuda mais a entender, vamos lá. Que diz respeito à família, doméstico, né? Então esse é um sentido que continua mantendo o sentido anterior da família. O segundo já ajuda aqui, ó, a ampliar, que já é habitual, conhecido, com que se está habituado, né? Ou seja, acostumado, né? Nesse ponto, a gente já tem aqui um significante ali, um referente que pode dar para a gente uma ampliação da coisa. Porque, por exemplo, nesse particular, o que é familiar, os amigos entram também nesse grupo, né? Os amigos são pessoas que nós estamos acostumados, são pessoas que nós estamos ali habituados, pessoas que a gente vê constantemente, pessoas que a gente confia, né? E tudo mais. Então eles acabam sendo familiares a gente, né? E por que não dizer parte da nossa família também, né? Mas voltando ainda ao sentido da palavra família, né? Essa ideia, né, do grupo de pessoas que tem parentesco, ela está muito impregnada pela biologia, né? E por que exatamente a gente tem que entender essa questão somente através da biologia? Por que não tentar entender, né, que essa palavra família ela pode dar conta de um sentido que não é só ligado à biologia, mas ligado também ao simbólico, né? Ou seja, às nossas conexões sociais mais amplas. Portanto, as pessoas que são familiares no sentido mais amplo de sociedade. Então, os amigos, né, os colegas de trabalho, as pessoas que a gente vê, né? E até os inimigos, porque os inimigos são familiares também, né? Você geralmente conhece, né, a cara dos seus inimigos, das pessoas que não gostam de você, né? Agora, se a gente vamos pegar um ponto importante aqui da questão. Essa defesa que o Levi Fidelix fez, né, do órgão, né, família é o que reproduz. Se não tiver reprodução, não é família, né? Se a gente olha a própria biologia, existe um detalhe na taxonomia, né? Quem é da biologia sabe, a taxonomia é a parte da biologia que estuda as classificações dos seres. Na taxonomia você tem o conceito de família. Então nós temos a espécie, o gênero, família, ordem, classe, filo e reino, né? São as divisões dos seres vivos. E interessante que, por exemplo, você pega o exemplo do ser humano, né? O ser humano, a espécie do ser humano, né, é o gênero Homo sapiens, né? E aí você tem os outros homos, né, do gênero. E aí, porque aí você tem espécie, gênero e família, né? Quando você chega na família, você já inclui outras espécies que não são do gênero Homo, né? Que não são especificamente ali humanas, nesse sentido estrito, como por exemplo o gorila e o chimpanzé. O gorila e o chimpanzé são da nossa família, do ponto de vista biológico. E ó, valeria dizer para o Levi Fidelix, se ele tivesse vivo, que, né, humano com chimpanzé não reproduz, né? Em compensação, nós somos da mesma família do ponto de vista biológico, né? Então só aí a coisa já se expande. O bolsonarismo não está muito preocupado com essas coisas, né? A preocupação do bolsonarismo é uma vinculação radicalmente extremista com a religião. A gente falou disso ontem, quando a gente tocou na questão de Deus, enfim, né? E dos vínculos, né, do bolsonarismo com o cristianismo, etc. Mas o fato é que a sociedade está andando, né, está caminhando, e a gente precisa entender essas coisas de maneira mais ampla. Por quê? Porque isso gera, no limite, o acolhimento e a percepção civilizada de convívio com pessoas que são diferentes da gente, né? É evidente que não dá para sugerir que a gente conviva com todas as diferenças, justamente porque existem pessoas cujo projeto de vida é atacar os outros, atacar os diferentes, né? No sentido bem, bem profundo aí, o ataque. E aí essas pessoas a gente tem que, né, tá o tempo todo debatendo e ao mesmo tempo punindo, quando for o caso, né? Então a gente cria crimes de racismo, crime de homofobia, crime de
a Lei Maria da Penha e uma série de outras coisas que são criadas para proteger as pessoas que são mais vulneráveis e ao mesmo tempo sofrem com, enfim, né, com violência, com preconceito e tudo mais. Então, isso é importante, né? Por quê? Porque é preciso entender que essas pessoas também existem, né? E que ao mesmo tempo, por existirem, elas formam convergências de convívio que cabem nessa ideia de família, né? Eu estou até com um livro aqui que não tem nada a ver com a questão, que chama-se Cultura da Convergência, né? Que é um livro que fala sobre redes sociais, mas para poder pegar essa ideia de convergência e tentar articular ela com a ideia de família, né? Famílias são, né, grupos de convergência, né? Pelo menos nesse sentido, né? Das suas afinidades, das pessoas que, né, que convivem com você e que você tem uma relação bacana ali, que você tem uma relação de amizade, de proximidade, etc. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a parar de ser preconceituoso, a parar de ser violento com as pessoas que são diferentes da gente. Não significa que você tem que gostar de todo mundo, né? Então, muito se critica aí, né, porque o problema do conservador não é exatamente ser conservador, é ser conservador no governo, né? Porque ele pode ser conservador na casa, ele tem todo o direito, né, claro, de maneira velada, de pensar, não, olha só, eu sou flamenguista, não quero que nenhum vascaíno entre na minha casa, não quero, a minha casa, entendeu? Ele só não pode transformar isso numa bandeira, vender isso como uma ideologia ali para começar a ter seguidores, né? E menos ainda tentar transformar isso numa política de Estado, né? Esse é o problema, não é o conservadorismo em si. O problema é quando ele se transforma numa política pública, numa ação pública violenta em relação aos outros, né? Porque a sua casa é a sua casa, você faz o que você quiser ali, desde que você não esteja cometendo crime, evidentemente. Agora, né, você saiu da porta da sua casa para a rua, você tem que respeitar os outros. E tem muita gente que não sabe fazer isso, né? E ó, não são só homens brancos, héteros, que não sabem fazer. Tem muita gente também, né, de outros tipos que também não sabe respeitar os outros. Podem ter certeza que tem, entendeu? Enfim, e aí, para ampliar aqui, né, para deixar rapidamente aqui elementos de reflexão para isso, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Já falei desse livro outras vezes, tá? Ele vai discutir essa questão, né? A identidade, ao mesmo tempo as conexões e tal, e a família entra nessa discussão também, tá? Esse livro aqui do Mia Couto, Cada Homem é uma Raça, que é um livro de contos, mas que tem várias histórias aqui, né, muito interessantes nesse sentido, tá? De relações que ampliam ali essa lógica familiar restrita. E essa ideia de cada homem é uma raça, ela ajuda também a pensar essa questão de maneira mais ampla, né? Porque cada homem é uma raça e cada espécie, né, é um grupamento mais amplo, né? Cada ser humano, né, constrói convergências familiares mais amplas sempre, né? E isso, inclusive, é bacana, porque no limite extremo, como eu falei, somos todos a família dos seres humanos, né, que convivem no planeta Terra, que precisam... O discurso ambientalista tem muito disso, né? E ajuda muito a combater esses preconceitos e tudo mais, tá? Então o livro do Mia Couto também é muito legal. E aí deixo para finalizar 2 exemplos da ficção que ajudam a entender essa questão, né? Porque, por exemplo, nós temos esse romance aqui do Menalton Braff, que é o Bolero de Ravel, que é a história de 2 irmãos, tá? A Laura e o Adriano, né? Eles são 2 irmãos, perderam os pais, e o livro vai contando a história de como que cada um dos 2 sofre essa perda, ou enfim, né, reage a essa perda de maneira diferente, né? Então você percebe que a convergência, por exemplo, entre os 2 é muito pequena, e isso é muito comum, né? Você tem muitas pessoas que, os 2 são irmãos, mas não tem nada a ver um com o outro, às vezes nem se gostam, né? Assim, pais e filhos, assim, acontece isso, né? Senão a família acaba virando um karma que você carrega. E as pessoas têm que compreender, tem gente que dá sorte, né? Você tem uma estrutura familiar ali muito bacana, né? Pais que se dão bem, filhos que se dão bem com os pais, que se dão bem entre si.
Mas você também tem situações problemáticas, e essas pessoas têm que ser respeitadas, porque isso acaba construindo novos laços ali e outras formas de vivência também, né? E é o caso que é narrado aqui, dentre outras coisas, claro, mas nesse romance bacana do Menal Tom Braff, meu amigo Menal Tom Braff, é Bolero de Ravel, tá? Ao mesmo tempo, nós temos um exemplo ótimo, né, que é o Dom Quixote, do Cervantes, porque vai dizer que o Dom Quixote e o Sancho Panza não são irmãos, né? Vai dizer que não são, né? Unicarne, os dois colados, o livro inteiro, ó, a quantidade de páginas que eles ficam colados, né? Enfim, são dois irmãos, né? Dois amigos ali, dois irmãos. Então, quer dizer, e o mundo está cheio, né, de Sancho Panzas e Dom Quixote, né? Pessoas que se dão bem com os amigos, que convivem bem e ao mesmo tempo constroem relações ali que às vezes são muito mais fortes e muito mais bonitas do que uma história familiar, por exemplo, que às vezes é catastrófica, né? E para finalizar essa questão da família, deixo também os bichos, né? Tá aqui os Sete Vidas, que são contos mínimos aqui da Heloísa Seixas sobre gatos, né? Eu tenho 2 gatinhas aqui que são parte da minha família também. Já tive outros 4, né? E, enfim, então, quer dizer, os bichos também. E você vê as fotos na internet, né? Todo mundo diz isso, né? Meus filhos, gatos, aqui estão os meus filhos, né? Os cães também, enfim, papagaio, né? E tudo mais. Então, quer dizer, esse conceito de família a gente pode estender, inclusive, essa relação que a gente tem com os bichos domésticos, né? Tá? Então é isso, pessoal. Agora, em relação à questão da liberdade. A liberdade é um tema mais complexo, né? Ou mais, digamos assim, né? Mais ambíguo no bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo defende a ideia de liberdade conectado com uma negação que ele faz, né? Esse é um ponto. Ou seja, a gente já falou várias vezes do bolsonarismo aqui, ele tem vários símbolos ali, né? Patriotismo do Paraguai, a gente falou um monte de coisa sobre isso. E do que diz respeito à liberdade, o bolsonarismo defende uma liberdade no exato instante em que ele taxa o comunismo como ditadura, né? E aí ele cria um anticomunismo fascista, que a gente sabe já que isso é histórico, isso não é novidade, né? E ele centra essa defesa dele da liberdade na negação do comunismo, né? Então fica muito evidente a gente entender de onde deriva o problema da relação do bolsonarismo com a ideia de liberdade. Porque no exato instante em que ele critica o comunismo, eles defendem, por exemplo, ditaduras que foram instituídas para poder atacar os comunistas, como a ditadura de 64 no Brasil. Então Bolsonaro é um defensor da ditadura. Como é que alguém pode ser defensor da liberdade e defensor da ditadura ao mesmo tempo, né? Então tem que ter uma contradição muito grande nesse pensamento aí, né? E de saída a gente já, né, taxa que é aí. É na farsa que é essa conexão que o bolsonarismo faz, porque eles se colocam como salvadores da liberdade do povo, a liberdade que seria, né, estaria em risco diante do avanço dos comunistas, que seriam, né, essencialmente ditadores, né? Como se a direita não tivesse uma movimentação ditatorial também no seu extremo, né? Isso a gente vê na história cubana, por exemplo. Antes da Revolução Cubana, Cuba era dominada por uma ditadura de direita, né? E, de certa forma, o embargo econômico que os Estados Unidos né, impuseram a Cuba foi uma coisa ditatorial também, né? Então, quer dizer, essas coisas são muito problemáticas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a relação do bolsonarismo com a liberdade ela também é ambígua no que diz respeito à liberdade de expressão, por exemplo, né? Eles defendem muito a liberdade de expressão, mas para criar fake news. Porque a relação deles com a imprensa, por exemplo, né, a liberdade de imprensa, que é um símbolo histórico, né, ligado à ideia de liberdade, a relação deles com a imprensa tradicional, com a imprensa de massa, é radicalmente avessa. Eles são, né, para eles a imprensa de massa é o cão chupando manga, a Globo é comunista, né, defensora dos valores satânicos que, né, enfim, que destroem a família brasileira, aquela coisa toda, né? Inclusive essas duas ideias estão conectadas na verborragia e na mitologia bolsonarista, né? Então, quer dizer,
a ideia de liberdade de expressão, porque essas duas, né, questões são importantes, né? A liberdade política, que eles classificam como algo oposto ao comunismo, e aí isso acaba gerando defesa de ditaduras de direita, e a liberdade de expressão no sentido da imprensa, que na cabeça dos bolsominions, dos bolsonaristas, é a liberdade de mentir, a liberdade de ameaçar integrantes do STF de morte, como fizeram vários bolsonaristas que estão presos aí, que estão, enfim, né, respondendo processo, porque essa ideia de liberdade esbarra no extremo da violência, né? E existe mais um lado maroto dessa questão também, que é a conexão do bolsonarismo com a liberdade de mercado, né? E aí não é à toa que o Bolsonaro se conecta com o Paulo Guedes, que é um neoliberal, portanto defensor de um liberalismo de mercado extremo, né? Quando eu digo extremo é porque é um liberalismo ruim, não é uma liberdade de mercado pautada por uma conexão com os elementos estatais, por exemplo, crédito público mais barato, enfim, que é o que na verdade fazem os países desenvolvidos do mundo, né? É uma ideia de liberdade de mercado ingênua e, no limite, né, é malandra do ponto de vista ali de que isso gera ganho para uma minoria, né? E o Bolsonaro se conecta com isso e isso elimina, né, uma comparação estrita que pudesse ser feita entre o Bolsonaro e os fascistas italianos, né? Porque os fascistas italianos não tinham essa relação com o capitalismo, com uma liberdade de mercado excessiva. Eles tinham um projeto ali muito mais vertical, de nação, extremista, ao mesmo tempo, né, eugenista também. Então, quer dizer, como eu tenho dito aqui várias vezes, o Mussolini jamais teria um Paulo Guedes na sua economia ali, né? Então, enfim, isso eu não estou aqui longe de, né, isso não é um elogio ao Mussolini, é apenas uma constatação histórica, né? E isso, ao mesmo tempo, aponta para o fato de que o Bolsonaro é uma espécie de híbrido. Ele não é exatamente, né, um fascista, né? E essa relação dele ele tem traços fascistas, né? Essa é a questão. E essa relação dele com a ideia de liberdade é pautada basicamente por esses três elementos aí, né? Então, uma liberdade que aparece como negação do comunismo, né? Uma liberdade de expressão pautada na mentira, né? Na defesa da mentira né? E da violência como válidos, né? E uma liberdade de mercado excessivamente neoliberal, né? E desconectada de uma dialética com um projeto de desenvolvimento nacional, tá? E aí vamos fazer aqui rapidamente, né, ponderações a esse respeito, tá? No dicionário, a palavra liberdade é definida da seguinte forma: possibilidade de agir segundo a própria vontade dentro dos limites da lei e de normas socialmente aceitas, né? Ou seja, você tem o direito de agir conforme a sua vontade, mas desde que você não exagere e não ultrapasse ali a lei. É claro que mesmo aí a gente tem que, né, refletir isso, porque os movimentos rebeldes aí que foram conquistando coisas durante a história da humanidade são movimentos contrários à lei também, porque a gente já teve muito absurdo que era lei na história da humanidade, né? Proibições absurdas, enfim, ataque às pessoas e tudo mais, né? Então, na verdade, o conceito de liberdade, né, descrito dessa forma aqui, não é nem a melhor forma, né? Porque não se trata do exercício da sua vontade dentro dos limites da lei e de normas socialmente aceitas. Trata-se de um exercício da sua vontade dentro dos limites, de um certo limite imposto pelas leis, porém numa fronteira na qual você fica ali, né, oscilando, e às vezes você ultrapassa essa lei e consegue mudar a lei, né? A gente tem as leis, por exemplo, conectadas com relações extraconjugais, né? Isso era considerado crime e isso dava punição legal até uns 20, 30 anos atrás. Depois começou a se ver que não se sustenta isso, tem que mudar a lei. E aí a lei muda porque as práticas sociais vão mudando também, né? E aí tem um segundo sentido também que eu acho importante atacar, que é a expressão de atacar, que eu digo, né? De refletir, né?
expressão da intimidade. Né? A liberdade é a expressão da intimidade. Aí já é um outro ponto da questão que tem a ver com a sua privacidade, o exercício ali da sua liberdade doméstica, da sua liberdade privada, nas suas conexões privadas. Tudo isso é protegido por lei. Né? Tem gente que não aprendeu ainda a respeitar isso, mas isso é importante, isso é muito importante. E nós vamos finalizar aqui com alguns livros. Tá? O Milor, a Bíblia do Caos, né? Ele tem uma frase que eu acho genial, acho brilhante em relação à liberdade. Né? Está aqui na página 334. Ele diz: livre como um táxi. Né? Essa frase é muito brilhante, porque é isso, nós somos livres como um táxi. Ou seja, né, o táxi está livre, mas ele está o tempo todo procurando outras pessoas. Né? Ele está o tempo todo buscando ali deixar de ser livre, pelo menos naquela perspectiva ali. Isso significa, na verdade, uma grande ponderação a respeito do que é a condição humana, de buscar sempre o diálogo, buscar sempre ali a convergência com outras pessoas, né, com outras ideias e tudo mais. Então essa frase do Milor é brilhante, acho brilhante. Tem esse livro aqui do Pierre Grimal, Os Erros da Liberdade. Tá? Eu não li o livro inteiro, mas é um livro interessante também, que está com os pontos da questão, com os pontos históricos também da questão. Né? Esse livro aqui, do Gilberto Dupas, que é um pesquisador de São Paulo, tá? Tensões Contemporâneas entre o Público e o Privado. É um livro que ataca também essa questão, né, no sentido reflexivo das diferenças entre o que é público, o que é privado, e certo borramento de fronteiras entre isso no mundo contemporâneo e tudo mais. É um livro bem interessante também. Eu li na época da faculdade, já tem aí quase 20 anos, é um livro muito interessante. Tá? Outro livro bacana, isso é um livraço, A Troca Impossível, do Jean Baudrillard. Grande livro, eu li esse livro na época da faculdade umas 3 vezes. E ele tem aqui um capítulo, na página, se não me engano, na página 57, que se chama justamente Para Acabar com a Liberdade. Né? Ele está falando sobre os excessos, os extremos da liberdade, porque no final das contas é isso. Né? Você sabe o que a gente encontra no limite extremo da liberdade? Né? Ou uma paz absoluta, né, que também não existe, não faz muito sentido pensar nisso, né, porque, enfim, né, a vida está o tempo todo em movimento, ou então a violência. Né? O livre, de fato, e aí eu volto até ao Milor, aqui, porque eu lembrei de uma frasezinha bacana dele, que tem junto com essa outra aqui. Né? Bacana porque ele está ironizando. Né? Ele diz assim, a nossa liberdade começa onde podemos impedir a do outro. Esse é o princípio do ditador. Né? O princípio do ditador é o seguinte: a minha liberdade começa quando eu posso impedir o outro de ser livre. Né? E isso é uma ponderação importante sobre os limites da liberdade. Né? Que tem que comparecer, isso não vai comparecer no bolsonarismo nem de longe. Né? Tá aí, destruir o Congresso Nacional porque o limite da liberdade é a violência. Né? Não tem jeito. E para pensar também a questão da liberdade de imprensa, os limites disso, tem o romance do Balzac, Ilusões Perdidas. Também vale citar de novo aqui. Vou agilizar aqui porque está chegando no fim do vídeo. Né? A questão das fake news, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, livro da Lúcia Santaella. Tá? Esse romance do Bolanho, tá? Escritor chileno, Estrela Distante, que é um romance que fala sobre o período da ditadura chilena, do Pinochet e tudo mais. Então, quer dizer, vale também para pensar nesses limites aí da liberdade, conectados com a violência. Tá? Quase caiu aqui. E o último livro de hoje é esse livro aqui, o Cyberpunks. Tá? Julian Assange e outras figuras aqui do mundo dos hackers falando sobre essa questão de liberdade na internet, que também é uma questão muito problemática aí, né? Já gerou uma série de problemas em relação aos países aí, o Obama hackeando a Dilma, né? A gente lembra disso aqui, enfim, e o mundo está nessa guerra hoje virtual aí, tá? Então isso é uma reflexão importante feita sobre a liberdade. Beleza, pessoal? Então é isso, as reflexões são essas a respeito da relação do bolsonarismo com a ideia de família e a ideia de liberdade. A gente finaliza essa reflexão aqui dos 4 elementos bolsonaristas, tá?
Espero que tenha ajudado aí a refletir melhor essa questão e a gente volta no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!